Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Você que nos acompanha por meio do nosso endereço eletrônico www.igrejapleroma.com.br. Eu gostaria de tratar hoje de um assunto que é um assunto muito pertinente no contexto de muitas famílias, que é a herança que todos nós recebemos e que muitos não conseguem se desvencilhar dessa herança, que é a herança de formação que nós recebemos dos nossos pais. Muitos, mas muitos mesmos, acabam culpando o insucesso da sua vida, atribuindo isso ao contexto familiar no qual essa pessoa cresceu, no qual essa pessoa foi ensinada, doutrinada. Eu gostaria de convidar você a compartilhar comigo, nesta hora, a reflexão sobre a vida de Josias. Se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo de número 34. Eu gostaria de ler com você 2 Crônicas 34, versos de número 1 e 2. Acompanhe comigo na sua Bíblia. O texto diz assim: Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, o seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. É interessante ouvir esse relato inicial da vida e do ministério de Josias, porque quando você lê esses dois versos, e principalmente o verso de número 2, onde nós lemos aqui, diz que ele andou no caminho de Davi e fez o que era reto à frente da nação. Quando nós lemos isso daqui, nós devemos considerar o contexto no qual Josias ele nasceu e viveu. Josias ele era neto do pior rei que já teve em Israel. O seu avô chamava-se Manassés. Manassés foi um homem idólatra, um homem que profanou a fé do povo judeu, um homem que queimou seus filhos no vale de Inom, a um deus chamado Moloque. Manassés foi, no contexto bíblico, eu entendo que ele foi o pior rei que já teve em Israel. Foi um homem terrível, um homem idólatra, um homem pagão, um homem que se prostituía com a cultura religiosa dos outros povos. Aí passou-se Manassés, o filho dele, Amon, pai de Josias, também foi péssimo. Foi um rei muito desorganizado, politicamente, religiosamente falando. Então Josias ele foi essa criança que cresceu nesse ambiente político, corrupto, idólatra, pagão, e que agora, conforme nós estamos lendo aqui em Crônicas, ele recebe a responsabilidade de suceder o seu avô Manassés e o seu pai Amon. E é lindo olharmos para o texto bíblico, porque a Bíblia vai dizer que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Josias, ele não carregou aquela herança negativa que ele recebeu do seu avô e que ele recebeu do seu pai. Então, uma das coisas que eu gostaria hoje de tratar com você que nos acompanha, com base na vida de Josias, é que Josias ele nos mostra a possibilidade de rompermos com a ordem natural das coisas. Qual seria a ordem natural das coisas na vida de Josias? Diante desse contexto tão deturpado, familiar, qual seria a ordem natural das coisas? Que Josias mantivesse ali aquela atitude promíscua, pagã, fraudulenta do seu avô, do seu pai, à frente da nação. Isso era o óbvio. Nós poderíamos dizer que Josias ele foi treinado para ser corrupto. Josias ele foi treinado para ser ladrão. Josias ele foi treinado para ser idólatra. Mas uma das coisas lindas na vida desse rei, e que é uma mensagem que fala aos nossos corações,
é que ele vai nos mostrar que a graça de Deus, ela pode sim quebrar de sobre as nossas vidas a ordem natural das coisas. Talvez eu esteja falando com alguém agora que você culpa a herança familiar na qual você teve, o contexto familiar no qual você foi criado, pelos insucessos que você tem hoje na sua vida. Talvez você atribui aos maus exemplos que você recebeu na sua formação, do seu pai, da sua mãe, do contexto no qual você foi criado, e não consegue enxergar e entender que em Deus você pode romper com a ordem natural das coisas. A graça de Deus, ela tem o poder de romper com a ordem natural das coisas. Josias era uma pessoa que foi treinada para ser corrupto. Josias ele foi treinado para ser um idólatra. Mas ele propôs no seu coração ser diferente. Ele propôs no seu coração avaliar a herança que o seu avô e o seu pai receberam sobre eles, devido ao ato de desobediência. Queridos, a vida, ela é uma escola. E nessa escola da vida, existem 3 tipos de pessoas: as sábias, as inteligentes e as ignorantes. A ignorante é aquela pessoa que não aprende mesmo errando. Ela erra e ela não tira nada de bom dali. Ela continua errando no mesmo erro. A inteligente é aquela que aprende com o erro. É aquela que erra, mas a partir do erro, ela se reconstrói e ela dá um novo rumo à sua existência de vida. E há aqueles que são sábios, aqueles que aprendem com o erro dos outros. Assim como você, eu cresci num contexto familiar, onde houve muitos acertos e onde houve inúmeros erros. E eu tenho que escolher ser sábio. Eu tenho que escolher fazer diferente, na onde eu vi o erro, na onde eu vi a tendência ao fracasso. E é isso que Josias fez. Josias, ele olhou para a vida do seu pai, Amon, ele olhou para a administração do seu avô Manassés, e ele falou: eu vou fazer diferente. Em Deus eu posso ser diferente. Essa é a mensagem de Josias para mim e para você. Qual a mensagem que Josias tem a nos ensinar? Em Deus, eu e você podemos ser diferentes. Você pode ser alguém na sua vida sentimental feliz, diferente dos seus pais. Você não precisa carregar essa herança que você recebeu num conjunto e num contexto de vida sentimental. Você pode ser alguém que vá dar certo na vida profissional. Pastor, mas os meus pais, nem meu pai, nem minha mãe, ninguém deu certo. Ninguém prosperou profissionalmente falando. Você pode romper com isso. Em Deus você pode fazer diferente do que eles fizeram. Talvez espiritualmente falando, ministerialmente falando, os seus pais foram um fracasso. Deixaram um legado terrível para você. A mensagem do Evangelho, a beleza da mensagem do Evangelho, da graça de Deus, é justamente essa. Em Cristo eu posso. Em Cristo você pode. Em Deus nós podemos. Temos a liberdade de ser diferente, de quebrar com a ordem natural das coisas. É por isso que o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios, um texto que é um texto fantástico, um texto que faz parte do entendimento de todo aquele que é transformado pela verdade do Evangelho. E ele diz ali em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, olha o que ele diz ali: assim que se alguém está em Cristo, esta pessoa ela é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, essa pessoa ela é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram.
E em Cristo vem uma capacidade para que você faça tudo novo. Josias, ele entendeu isso. Josias, ele percebeu que ele não teria a obrigatoriedade de se prender debaixo desse jugo político, religioso, profano do seu avô e do seu pai. Eu queria falar com você hoje que culpa e que esconde a falta de posicionamento e atribui essa falta de posicionamento à herança que você recebeu. Meu querido, independente do contexto no qual você foi criado, foi educado, foi disciplinado, a mensagem do Evangelho para a minha vida e para a sua vida é essa. Em Deus, isto é, em Cristo, porque Deus tem estabelecido o seu plano e o seu propósito por meio do seu Filho. Então, em Cristo, nós podemos romper com a ordem natural das coisas. Eu posso ser diferente. Você pode ser diferente. Deus quer que você seja diferente, para que o novo dele venha sobre a sua vida, para que você escreva a sua história com Deus de sucesso. Então, eu deixo essa palavra ao seu coração. Medita na vida de Josias. Ele quis romper com a ordem natural das coisas. Ele desejou isso. E a minha oração é que você também assim deseje, para que Deus venha com a graça dele e faça de você uma nova criatura e faça uma nova história a partir da tua posição nele, Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.